Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre os loops, os ciclos em Swift, tá bom? Então, por exemplo, imaginem só uma situação hipotética que nós queremos imprimir um nome 5 vezes na tela. Vamos colocar aqui José. Então nós, por exemplo, queremos colocar esse nome José 5 vezes na tela. Uma maneira de fazer isso é digitar José 5 vezes, correto? Mas olha só o trabalho que nós estamos tendo para digitar José 5 vezes. Não é mesmo? Como vocês podem ver aqui, ó, dá muito trabalho ficar digitando José 5 vezes. Eu vou até copiar aqui e colar a última. Pronto, como vocês podem ver, nós temos aqui José impresso 5 vezes na nossa tela. Porém, existe uma outra maneira da gente fazer isso com pouquíssimas linhas de código. Imagine só se você quisesse mostrar José na tela 10.000 vezes, 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes. Olha o trabalho que isso ia dar. E é para isso que existem os loopings nas linguagens de programação. Os laços, os ciclos, tá bom? Podem chamar do jeito que quiser. É mais comum chamarem de ciclo ou looping, tá? Eu particularmente gosto de chamar de loop. Então, para a gente criar um loop, nessa nossa primeira aula de looping, nós vamos ver o for, tá bom? Existem outras técnicas de looping, mas a primeira que nós vamos aprender é o for, tá bom? Então, para isso, nós vamos digitar aqui, ó, for. Digitamos um underline aqui, já vocês vão entender a razão disso. Vamos colocar de 1 até 10. Abrimos e fechamos. Essa é a nossa parada aqui, que eu sempre esqueço o nome. Printar. E nós vamos printar José na tela. E olha só, com pouquíssimas linhas de código, José foi impresso 10 vezes no nosso console. Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho disso aqui. O for é o começo do nosso loop. Esse underline, ele significa o ciclo. Então, para, esse for traduzindo é um para, né? Para todo ciclo, para cada ciclo, no caso esse underline é um ciclo, tá? Para cada ciclo em 1 até 10, ou seja, ele vai repetir 10 vezes esse ciclo, é para a gente imprimir José na nossa tela. Como vocês estão vendo aqui, foi impresso José 10 vezes na tela. Então esse underline ele é basicamente um ciclo, tá? Um ciclo do nosso looping. Então o nosso programa vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui, ó, for, vai ver o primeiro ciclo de 1 até 10. Então ele vai imprimir uma vez, pum, mas é até 10. Então ele volta, começa o segundo ciclo, imprime novamente o nosso ciclo, até ele faz esse processo 10 vezes. Ele fica em um laço, em um looping 10 vezes, tá? No caso 10 vezes porque a gente colocou aqui, ó, até 10 vezes, tá? Então se nós quiséssemos imprimir José 100 vezes, era só colocar aqui 100. Então aqui no nosso console José ia ser impresso 100 vezes, tá bom? Uma outra coisa. Esse símbolo aqui ele representa um ciclo, mas nós podemos colocar uma variável. Então vou criar aqui, ó, para vocês um novo for, número de, sei lá, 1 até, vou colocar de 1 até 5, e nós vamos imprimir o seguinte, print, esse é o número, e vamos fazer uma interpolação aqui, número. Eita, eu esqueci as nossas aspas, deixa eu colocar aqui, pronto. E vejam bem o que aconteceu aqui é o seguinte, eu troquei o underline por uma variável, então agora o nosso ciclo, ele não é mais um underline, ele agora tem um nome. Isso aqui quer dizer o seguinte, nós criamos uma variável para o nosso looping.
Então esse número é uma variável. Só que nós não colocamos um var na frente, né? Nós estamos acostumados a criar uma variável assim, né? Ó, var, número, tal. Quando nós utilizamos um laço for, nós não utilizamos, e nós queremos, por exemplo, ao invés de utilizar um underline, usar uma variável, nós podemos muito bem fazer isso. Mas também nós podemos criar uma variável no nosso próprio laço. E para isso nós não necessariamente temos que colocar o var na frente. Porque o for ele já nos permite criar uma variável. Então, como vocês podem ver, ó, se eu quiser acessar essa variável em alguma outra parte do nosso código, vocês vão ver que ela não existe. Ó, vocês podem até ver que ela não aparece aqui em canto nenhum. Por quê? Porque essa variável número ela só está disponível para esse nosso laço for, tá bom? Então, isso aqui quer dizer o seguinte. Vou até tirar isso aqui para não dar um erro. Nós podemos acessar esse número aqui dentro, tá? Como vocês podem ver, ó, número. Por quê? Porque essa variável número, ela pertence a esse for, a esse ciclo, a esse laço for, entendeu? É a mesma coisa esse underline. Esse underline ele só funciona para esse for aqui dentro. Ele não funciona para esse daqui. Obviamente que eu poderia criar um ciclo com underline aqui. Só que esse underline ia ser diferente desse underline aqui, tá bom? Seria um outro ciclo, tá? Porque são dois fors diferentes, tá ok? Então é basicamente isso, pessoal. O laço é basicamente isso. Ele nos permite executar determinados códigos, determinados trechos de código, quantas vezes a gente quiser, tá? Sem ter que ficar repetindo o código. Basta apenas colocar aquele trecho de código dentro de um for, que aquele trecho de código vai ser executado quantas vezes a gente quiser. No nosso caso aqui, esse nosso trecho de código foi executado 5 vezes. Esse trecho de código foi executado 10 vezes, tá bom? Então, pessoal, os laços ele é muito importante na programação. Ele serve para a gente para várias coisas. Nós vamos criar programas muito massas e vamos utilizar o for, por exemplo, tá? Então, se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou tentando ajudar vocês. E espero vocês na próxima aula, tá bom? Então até mais, valeu, falou e fui!